O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com os seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante das gerações adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, caríssimos, que nos acompanham hoje e estão em sintonia espiritual com essa palavra que nós acabamos de ouvir. Meus irmãos, a primeira leitura de hoje, o Senhor nos fala da grande dispersão que houve em Babel, por conta da dureza do coração do ser humano e principalmente da semente da discórdia, que muitas vezes é semeado pelo maligno e encontra terreno fértil no coração humano. Se em Babel nós temos a dispersão, em Pentecostes nós temos a união e, através do Espírito Santo de Deus, falamos a mesma língua, ouvimos a mesma língua, porque estamos em sintonia com Deus. Isso mostra, meus irmãos, que sem Deus nós estamos dispersos, estamos à mercê do nosso pecado. E com Deus, com o Espírito Santo de Deus, nós estamos no caminho correto, nós estamos em sintonia com o projeto do Pai. E no Evangelho de hoje, o Senhor nos propõe alguns princípios para o nosso seguimento a Ele. Assim como todos nós somos discípulos, queremos seguir o Mestre que é Jesus, nós precisamos seguir os seus passos. E Jesus coloca diante da multidão e diante dos discípulos algumas prerrogativas para ser discípulo, para ser missionário, para ser seguidor, para ser seguidora, para ser, por que não, um bom cristão, uma boa cristã, um bom testemunho de vida e de fé na nossa família e também na nossa comunidade, por que não no mundo em que vivemos. Jesus coloca a primeira condição. Ele diz: se alguém quer seguir os meus passos, se alguém quiser trilhar este caminho de salvação, se alguém quiser estar em sintonia com Deus, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, meus irmãos, Jesus está dizendo aqui para nós, meus irmãos, nós precisamos abraçar o sofrimento, não fugir do sofrimento. Muitas vezes nós tentamos fugir do sofrimento e com isso nós nos afastamos também de Deus. Porque às vezes o sofrimento, a cruz, ela é necessária para que nós possamos chegar à ressurreição. Mergulhar no sofrimento para muitas vezes receber uma vida nova em Deus. Por isso que hoje as pessoas estão totalmente alienadas, porque muitas vezes fogem do sofrimento, através de tantas coisas
que muitas vezes tomam conta da nossa vida. Quando a gente se refugia em algum vício, nós estamos querendo fugir do sofrimento. Ou muitas vezes arrumamos desculpas, ou muitas vezes nos afundamos numa depressão, ou muitas vezes nos afundamos em coisas externas a nós, para que nós não possamos sentir, muitas vezes, a dor. E às vezes a dor é necessária para que a gente encontre a salvação. Na psicologia, a gente fala que nenhum dos traumas, principalmente desses novas síndromes que estão surgindo, síndrome do pânico e tantas outras síndromes que estão tomando o coração humano, não se passa por elas sem enfrentá-las. Assim também, muitas vezes, nós precisamos enfrentar a cruz. Nós precisamos enfrentar o sofrimento e passar por ele. Depois, Jesus vai dizendo, que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse irá salvá-la. Ou seja, nós precisamos também ter o coração em Deus, deixar que Deus faça parte da nossa vida e que Ele nos ajude a colocar sempre a nossa atenção, a nossa energia vital, aquilo que não passa. Muitas vezes a gente fica correndo e disperso com tantas coisas que muitas vezes tomam conta do nosso coração, mas a gente pode até conquistar este mundo. Mas o que adianta conquistar este mundo se nós perdemos a vida eterna, se nós perdemos aquilo que é de mais precioso para nós? Então, com efeito, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a sua própria vida? E essa é a grande mensagem de hoje, meus irmãos. Que nós possamos, com Maria, com os santos, com o auxílio dos anjos, que são os nossos protetores espirituais, vencer a dispersão, buscar a Deus de todo o coração, enfrentar o sofrimento, enfrentar a cruz com disposição, com coragem, para que nós possamos ganhar neste mundo. E o que é ganhar neste mundo? É ganhar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.